Seja bem-vindo ao podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Um dos grandes avanços da civilização, é claro, foi a criação da escrita. Foi o ato do homem poder passar a escrever a sua história, os fatos importantes a ela relacionados. Nós poderíamos mencionar inúmeros escritos históricos importantíssimos, como o Código de Hammurabi, que é do ano de 1750, foi o primeiro código de leis registrado pela humanidade. Nós poderíamos mencionar a Carta Magna da Inglaterra, que é de 1215, está exposta lá na Biblioteca Nacional em Londres. A Declaração da Independência dos Estados Unidos, de 1776. A gente poderia mencionar aqui no Brasil a Carta de Pero Vaz de Caminha, que a gente aprendeu na escola da tia Maricota, o escrivão da frota de Cabral, relatando ao rei de Portugal a descoberta da ilha de Veracruz, porque eles pensavam que tinham chegado numa ilha. Essa carta tem até uma curiosidade, deixa eu abrir aqui. No final da carta, Pero Vaz de Caminha pede ao rei um emprego para o genro dele. Então, é um documento, está lá na Torre do Tombo, lá em Lisboa, e essa é só uma curiosidade. Escrever, como eu disse, é registrar o que é importante. É óbvio que o mais importante de tudo aquilo que já foi escrito, de todos os escritos, é a Bíblia, é a palavra de Deus. E na nossa vida nós precisamos também escrever, registrar o que é realmente importante, e na nossa vida espiritual, registrar o que é importante na nossa caminhada para o céu. Em algumas passagens da Bíblia, inúmeras na verdade, a gente vai encontrar Deus determinando aos seus servos, aos heróis da palavra de Deus, que eles escrevessem. Deus determinou a Moisés: escreve os termos dessa aliança em um livro. Deus determinou a João, na ilha de Patmos: escreve um livro sobre tudo aquilo que estava sendo revelado a ele, e desse escrever o livro que surgiu Apocalipse. Mas existe um outro homem no Velho Testamento que recebeu a ordem para escrever uma visão. E é sobre esse homem e sobre escrever essa visão que eu quero conversar com você nesta manhã. O tema da nossa mensagem de hoje é: escreva a visão. E nós vamos pautar a nossa meditação tão somente em um versículo, Abacuque, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: Então o Senhor respondeu a Abacuque: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Abacuque é um homem conhecido, nós conhecemos Abacuque mais pela sua chamada oração de Abacuque: ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja vacas no currais, contudo continuarei confiando no Senhor. Mas esse homem, ele teve um exercício ministerial entre os anos 610 e 605 a.C., ou seja, 600 anos antes de Cristo. E era um período de grandes mudanças no cenário político mundial. O poderoso império da Síria, aquele império do norte, que destruiu o reino do norte, chamado Reino de Israel, estava em decadência. Um novo e poderoso império estava surgindo, o Império Babilônico estava subindo de uma forma muito rápida. E o reino de Judá, que era o reino do sul, que tinha sobrado o reino do sul, vivia uma época de muita instabilidade espiritual, instabilidade política, instabilidade social. Era um reino totalmente distanciado de
Deus. Judá havia abandonado a lei do Senhor. Havia abandonado a lei do Senhor. E é necessário que a gente sempre pense, quando nós abandonamos a presença de Deus, é claro, queridos, que há consequências para a nossa vida espiritual. Havia um rei chamado Joaquim, e esse rei, ele governava com tirania, com corrupção, com idolatria. E Abacuque via em Judá um quadro muito parecido com o que a gente vê nos dias de hoje no nosso país. Violência extrema nas ruas, e ele menciona isso lá em Abacuque, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Ele via injustiça nos tribunais, não se podia confiar na justiça. Ele via exploração dos pobres, miséria, líderes corruptos, ele menciona tudo isso. A lei era ignorada e o ímpio perseguia o justo, porque o povo estava distante de Deus. E é óbvio que ele questiona tudo isso naquele cenário em que ele vivia, no cenário em que ele habitava. E isso trouxe para ele uma crise, a crise do profeta Abacuque. Porque Abacuque era um homem justo vivendo em um tempo injusto. É como a igreja hoje. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, mas nós vivemos num mundo que jaz no maligno, um mundo que se corrompe a cada dia mais e mais. Nós somos pessoas justas, ou seja, que praticam a palavra de Deus, vivendo no meio de uma sociedade que está cada vez mais distante de Deus. E ele não entendia isso, e ele se fazia perguntas, por que Deus permite tamanha maldade? Como muitas pessoas se perguntam. Por que os injustos prosperam? Por que os desonestos prosperam? Por que os justos sofrem? E ele perguntava, onde é que Deus está no meio dessa corrupção? Abacuque 1:2, ele diz assim, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. A pergunta sincera de Abacuque era, Deus, até quando? Até quando essa nação que se corrompeu espiritualmente vai continuar zombando do Senhor, sem que o Senhor socorra os justos e manifeste a sua justiça? Até quando nós veremos tanta injustiça? Até quando o mal vai triunfar? E muitos de nós, quiçá a totalidade de nós, nesta manhã, nos fazemos essa pergunta, Senhor, até quando essa situação vai perdurar? Até quando, Senhor, eu vou arcar com essa dor, com esse sofrimento? Até quando esse peso vai estar sobre os meus ombros? Tal qual Abacuque, queridos, nos momentos difíceis nós fazemos muitas perguntas e parece que nós não ouvimos a resposta de Deus. Abacuque começa a perguntar isso no capítulo 1, ele vai para o capítulo 2, ele continua perguntando, e achamos que Deus não está nos respondendo. Mas ainda, no capítulo 1, surge a primeira resposta de Deus para Abacuque. Abacuque 1:6, Deus diz assim, estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. E aí a resposta deixou Abacuque ainda mais pasmo. Entenda o seguinte, lá no norte, o reino da Síria, o império da Síria, estava caindo. Os babilônios estavam invadindo a Síria. Aí do sul, o Egito resolve socorrer a Síria, mas para isso precisava passar por Judá, porque todo mundo sabe que entre a Síria e o Egito tem o quê? Israel.
E aí um rei se opõe ao faraó Neco II, isso é tão somente para a gente se contextualizar. O rei Joaquim é morto pelos egípcios, e o Egito coloca então um rei fantoche no lugar, um rei fantoche, que era manobrado por ele, que é o rei Joaquim. Joaquim morreu e seu filho Jeoaquim é colocado no seu lugar. E aí, queridos, em determinado momento, a Babilônia vence o Egito e Israel, ou seja, Judá, ficou completamente à mercê do reino babilônico, tanto que em 586 a Babilônia vem e destrói de vez o reino de Judá. Acabou o reino de Judá. Durante 70 anos eles foram escravos da Babilônia. Vamos lembrar que depois que eles voltaram, não houve mais reis. Depois que eles voltaram do exílio babilônico, não houve mais reis. Eles passaram a ser governados por governadores indicados pela Babilônia, enfim, e depois pelos sumos sacerdotes. Mas, quando Deus responde, olha, eu vou trazer os babilônios, ele falou, meu Deus, eu estou te pedindo livramento de tudo isso acontecendo, agora você vai mandar um povo que é pior ainda, que vai nos destruir, como o Senhor está dizendo. Deus responde, agora presta atenção, nem sempre a resposta é aquela que você ou eu queremos ouvir. E muitas vezes a resposta de Deus vai nos deixar da mesma forma que ficou Abacuque, surpreendido. Talvez ele quisesse ouvir de Deus, vou trazer livramento, vou restabelecer o equilíbrio espiritual dessa nação. E Deus disse, estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa. Deus ainda disse, e eles vão apoderar-se das moradias que não lhe pertencem, ou seja, vão tirar vocês da casa de vocês. Era um povo que vivia em pecado, é um povo que abominava a lei de Deus, um profeta, Abacuque, clamando pela misericórdia de Deus, e a resposta de Deus veio. Uma resposta objetiva, uma resposta direta. O que Deus estava dizendo é, Abacuque, mesmo quando parece que eu estou em silêncio, eu estou sempre agindo. Mesmo que pareça que há um silêncio absurdo de Deus na sua vida, mesmo que você não ouça sequer um eco distante da voz de Deus para aquele clamor que você tem intensificado tanto na presença dEle, tenha certeza de uma coisa, queridos, Deus está agindo. Nesta manhã nós estamos na casa de Deus, Ele está agindo. Nós estamos aqui cultuando a Ele, está agindo na sua casa, na sua vida, na sua família. À medida em que você clama, que você pede, que você suplica, Deus sempre está agindo. Abacuque então entende que Deus vê, que Deus age, que Deus tem o tempo certo para fazer as coisas, que Deus tem o controle de todas as nações, daquelas nações que lhe servem e das que não lhe servem também, como os babilônios não o serviam, e que Deus nunca perde o governo de nada. Nunca Deus perde o governo de absolutamente nada. Sua vida está nas mãos de Deus. Ele tem o controle absoluto da sua vida. Quando nós entregamos o controle da nossa vida a Deus, Ele governa a nossa vida, mesmo quando nós não entendemos. Porque tem pessoas que dizem, não, eu estou esperando o agir de Deus, mas ela não entregou a sua vida nas mãos de Deus. Entregar a vida nas mãos de Deus não é você tão somente declarar isso verbalmente. Senhor, hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos. É a gente viver de acordo com Ele quer que nós vivamos, de acordo com o que a sua palavra nos orienta a viver. É vivermos uma vida pia, uma vida santa na presença do Senhor. Isso é entregar o controle das nossas vidas nas mãos de Deus. Então, Ele nunca perde o controle. E aí, queridos, quando você lê esse livro de Abacuque, você vai entender que nesse momento, Abacuque decide fazer uma coisa que poucos de nós talvez decidamos fazer. Abacuque decide subir a torre de vigília, ou a torre de vigia, e ficar ali de sentinela. Ele diz, até que o Senhor me responda. Eu quero entender o que vai acontecer. Eu quero entender como é que é isso que o Império da Babilônia vai vir sobre Judá. Eu preciso que Deus fale comigo, que Ele me mostre. Eu preciso que Ele detalhe para mim o que vai acontecer, porque eu estou clamando. Ele sobe na torre de vigia para esperar uma resposta. Então,
A visão começa na torre de vigia. Abacuque 2:1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele, Deus, me dirá. E que resposta teria a minha queixa, a minha oração, a minha súplica? Ele diz, eu vou ficar no meu posto de sentinela. Eu vou tomar posição sobre a muralha. Abacuque se colocou na torre de vigília. E aí eu pergunto, e eu e você? Onde é que nós temos nos posicionado nos momentos de maior dor, de maior angústia, de maior desespero? Aonde é que eu e você temos escolhido estar? Ele escolheu, olha, eu vou ficar solitário, eu vou ficar ali vigiando, atento, mantendo em estado de permanência, o meu cuidado até que ele me responda. Então, entenda, momentos de dor, querido, não são momentos de diversão. Momentos de angústia não são momentos de superficialidade espiritual. Tem muito crente que trata a situação da vida espiritual complexa, difícil, às vezes até a situação do cotidiano, trata de uma forma superficial e responde, não, Deus vai resolver, já entreguei na mão de Deus. Gente, essa boneca é newborn mesmo, né? Porque eu olhei e falei assim, que nem sentado é esse do lado da Joelma? É uma boneca, tá? Eu já ia repreender no nome de Deus, que o Chuck estava ali, entendeu? Só na igreja que essas coisas acontecem. Na minha direção, me olhando. Aí eu falei assim, estou de óculos, já não enxergo bem de longe. Eu falei assim, que é aquilo? Desculpem, vamos voltar agora para o que é sério. Abacuque, então, ele se separa, ele foi para a torre. Esquece o Chuck, gente, agora, por favor, no nome de Jesus. Ele se separa, ele vai para a torre, agora a pastora aqui está rindo, vai para a torre de vigília, ele vai para a oração, ele vai se aproximar mais de Deus. Nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Nós vivemos um tempo cuja espiritualidade é superficial. As pessoas gostam até de usar esse termo, né? Então, a minha espiritualidade. Ai, cada um tem o seu. Presta atenção que o que Deus quer de nós é que eu e você sejamos homens e mulheres que pertencem a Ele. Que Ele possa olhar para mim e para você e ver um povo do qual Ele se agrada, um povo que é fiel, um povo que o serve, um povo que o adora, um povo que Ele quer junto com Ele no momento em que chegar a hora de nos reunir na eternidade. Deus quer que nós sejamos praticantes de uma vida espiritual sincera, íntegra, honesta, não litúrgica, não litúrgica. O que é litúrgica? É as pessoas fazerem as coisas simplesmente por fazer, elas não entendem por que estão fazendo, não tem compromisso nenhum, e elas simplesmente fazem. Não! Nós fazemos com propósito, da mesma forma que Abacuque fez. Abacuque, o que você vai fazer? Eu vou lá para a muralha, eu vou lá para a torre, eu vou ficar sozinho, eu vou ficar em oração até que Deus me responda. Está doendo? Está pesado? Está complicado? Você está precisando de resposta de Deus? Então, queridos, vá para a torre e fique no seu lugar permanentemente até que Deus responda. Deus quer resiliência, Deus quer persistência. As pessoas pensam que a gente se relaciona com Deus como por WhatsApp. Entendeu bem? Tudo bem, porque é tudo abreviado. Entendeu bem? Aí a pessoa manda um dedinho assim. E aí se comunicou. As pessoas acham que basta a gente chegar na presença de Deus e que você olha, tá aí Deus, te entreguei. A Bíblia fala assim, orai sem cessar. Orais em todo o tempo. Seja apresentou a Deus, apresente novamente, apresente mais uma vez. Seja orou pelo seu casamento, ore mais uma vez, ore outra vez, orou pelos seus filhos, ore uma vez, ore outra vez, pelos seus problemas financeiros, ore pela sua vida espiritual, ore. Ore sem cessar, porque para aqueles que oram sem cessar, como Abacuque, a resposta do céu vem, a resposta de Deus, ela é ouvida. Cada vez mais nós temos crentes que não oram.
Cada vez mais nós temos crentes que não têm prazer em passar minutos aos pés do Senhor. E parece que quanto mais velho vai ficando no caminhar com Deus, quanto mais tempo tem de igreja, menos a pessoa ora, que ela acha que já orou o suficiente na vida. Bom seria que quanto mais nós caminhássemos, amadurecêssemos espiritualmente, mais desejo e vontade nós tivéssemos de estar orando, que a nossa alma sentisse necessidade mais do que do ar que respira, de estar na presença de Deus, até ouvir a resposta do Senhor. A visão que Deus deu para ele, ou seja, a promessa que Deus deu para ele, o plano que Deus revelou a Abacuque, veio porque Abacuque se posicionou. Olha só, se Abacuque tivesse continuado andando pelas ruas de Judá, é Natal, sinos de Belém, vamos para o shopping, vamos comprar, vamos ver Papai Noel, vamos ver decoração de Natal, vamos desvanecer a mente, porque o problema é muito grande. É engraçado. O problema é grande, a gente quer desvanecer a mente, a gente não quer esvaziar a alma. Ai, estou com muito problema, vou viajar para espairecer a minha mente. Está com muito problema? Dobre os joelhos e busque a presença de Deus. Esvazie a sua alma, porque você vai ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos entender, queridos, que guerra é guerra, batalha é batalha, não é brincadeira. O mundo espiritual não nos permite brincar, o mundo espiritual não nos permite simular, o mundo espiritual não nos permite fingir. Hoje, muitos querem a visão sem estar na vigia, muitos querem a direção sem devoção, querem a promessa sem consagração. Mas Abacuque me mostra uma coisa: quem sobe na torre, quem permanece na sua posição, quem não abandona a busca e o clamor na presença de Deus, recebe a resposta, recebe a visão, recebe a direção que vem de Deus. Bonito é que Deus chega e fala para ele assim: eu vou te responder, mas a ordem de Deus foi: escreve a visão. Deus manda escrever a visão. Abacuque 2:2 diz assim: então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Deus disse: olha, eu vou te responder, eu vou te dar a visão, eu vou te dar a direção, mas escreve. Da mesma forma que ele falou para Moisés: Moisés, escreve os termos da aliança no livro. Da mesma forma que ele falou para João: João, escreve o que eu estou te revelando no livro. Ele chega para Abacuque e diz assim: escreva claramente, ordem de Deus, claramente a visão. Mas por que Deus manda escrever? Porque o coração humano, queridos, esquece. O coração humano esquece. Todo mundo sabe que o homem, quando vai ao supermercado, o que é que ele faz? Listinha. A esposa pede, às vezes, 3 coisas. 1 quilo de batata, 1 queijo e meia abóbora. Aí, no meio do caminho, ele já esqueceu o que é para trazer. Aí, tem que anotar, porque senão, esquece. A gente, quando vai viajar, se prepara, não, tem que levar isso, tem que levar aquilo, tem que fazer. Aí a gente vai. Por quê? Porque senão a gente esquece. Eu sou um. Se eu sei que eu vou esquecer, eu vou anotar. Porque está registrado. Depois eu vou lá e falo: eu já tinha esquecido disso, está aqui. O meu bloco de notas aqui é cheio de observações, referente à igreja, à vida pessoal, referente às outras igrejas, a tudo. Porque o coração humano esquece. Deixa eu perguntar para você: quantas promessas de Deus você já recebeu e esqueceu? Literalmente, você recebeu promessas de Deus e esqueceu. Talvez você não esqueça aquelas que vão de encontro: eu estou quebrado, eu estou falido. Aí Deus fala assim: mas eu vou fazer você prosperar. Aí essa você se agarra. Mas tem promessas que, quando se cumprem, o Espírito Santo nos faz lembrar que nós recebemos aquela promessa. Gente, eu já tinha até esquecido. Coração humano esquece. Quantas direções Deus já nos deu? Quantas? E elas ficaram no ar. Então, nós recebemos a direção e nós abandonamos a prática da direção.
Recebemos a direção de Deus que nós precisamos mudar, que nós precisamos fazer isso, que nós devemos acertar a nossa vida com Ele, que nós devemos cuidar da nossa alma, da nossa saúde, e Ele nos dá a direção e nós esquecemos, porque a mente humana é falha. Aqui para Abacuque escrever é um ato de fé. Ele está dizendo o seguinte: Deus falou, eu creio que Deus falou, então eu registro, porque eu sei em quem eu tenho crido. Deus falou, eu escrevo, porque eu sei que aquilo que Ele falou é a verdade. E Ele ainda diz mais, não basta escrever. Escreva de forma clara, sem confusão, sem mistério desnecessário. Queridos, se eu pudesse, bastava uma lei. Está proibido no meio evangélico a palavra mistério. Tem um mistério para te entregar. Meu filho, eu devolvo. Mistério, pode ficar com ele. Deus tem um mistério para você. Por que Deus tem mistério? Que mistério é esse que eu não posso saber o que é? Qualquer coisa é mistério. Você conhece o bolo de brócolis com abacaxi que eu faço? A receita é só minha, é um mistério. Você só vai saber que leva brócolis e abacaxi. Gente, não faço não, misericórdia, é só brincadeira. Mas mistério? Tudo na igreja hoje é mistério, tem um mistério nesse lugar. E aí ninguém fica sabendo o que é, porque é um mistério. Tem que chamar Sherlock Holmes para trazer o Dr. Watson para juntos, ver se eles desvendam esse mistério. É muito sério isso. Deus está dizendo, olha, não escreve com mistério não. Não escreve com baboseira, não. Escreve de forma clara e de forma precisa para que todos possam compreender. A Bíblia é assim. A Bíblia precisa, todos compreendem a Bíblia. Do pós-doutorado, que nem a doutora Érica, até aquele que pouco sabe ler. Ambos vão entender da mesma forma, porque a Bíblia é clara, a Bíblia, ela é precisa. Porque a visão de Deus, querido, a promessa de Deus, ela traz luz, ela traz direção, ela traz entendimento. A gente tem que registrar aquilo que Deus falou e não aquilo que a gente quis entender. Hoje muita gente fala assim, não, Deus falou isso, mas eu acho que eu entendi isso. Tem muita gente hoje que a gente precisa ter muita atenção. Por quê? Porque senão nós vamos querer dar a nossa interpretação pessoal às coisas de Deus. As coisas de Deus não aceitam interpretação pessoal. Ele fala assim, é clara, é objetiva. Não tem meio termo. Hoje a sociedade está tentando fazer o quê? Adaptar a Bíblia. A sociedade hoje está tentando adequar a Bíblia aos preceitos que são praticados. Não tem como, queridos. Porque para Deus não interessa o que o Álvaro interpreta. Não interessa qual é a minha opinião pessoal. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E ela é objetiva, ela é precisa e ela é absoluta. O que Deus fala para nós é maior do que nós mesmos, porque é a palavra de Deus. Então, anote, mas literalmente, anote. Anote as promessas de Deus, anote a direção de Deus, torne visível aquilo que o céu já liberou. Eu venho de uma família, minha mãe uma mulher de Deus, e eu acho que minha mãe tem inúmeros cadernos, porque ao longo dos anos ela ia anotando. Ela anotava as promessas de Deus, ela anotava as direções que Deus dava para ela, ela tinha o caderno das bênçãos, o caderno das promessas, está lá em casa até hoje. Eu não leio porque eu me emociono muito, então está guardado como a relíquia. E tantas vezes eu perguntava, mãe, por que você escreve ela para que eu jamais me esqueça de tudo aquilo que Deus fez? Nós nos esquecemos tão rápido que nós somos abençoados hoje. Deus faz um milagre na nossa vida hoje. Aí a gente agradece, bate palma, amanhã surge um problema, a gente está desesperado de novo. Nós já esquecemos que o Deus que fez aquilo, Ele continua poderoso para fazer novamente. E aí nós nos desesperamos porque nós nos esquecemos de como Deus é bom. E aí Deus ainda diz mais para Abacuque, a visão tem tempo determinado por Deus. Abacuque 2:3, está escrito assim,
pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Deus diz assim a Abacuque, essa visão que eu vou te dar, essa promessa que você vai receber, ela tem um tempo designado. E ela está falando do fim, ou seja, daquilo que vai acontecer. E ele continua dizendo, não vai falhar. Porque tem momentos que seu coração vai duvidar, e você pega o que você escreveu, lê de novo e se agarra nisso, porque não vai falhar. Aí ele continua dizendo, ainda que demore, porque às vezes vai parecer que está demorando no seu tempo, no seu calendário, no seu relógio. Ele diz assim, espere. Mesmo que pareça que está demorando, continue esperando, porque ela certamente virá, vai acontecer, e ela não vai chegar atrasado, porque o tempo é o tempo determinado por Deus. Promessa, queridos, não é imediata. Há promessas que acontecem imediatamente. Quantos milagres de cura momentâneas nós já vivenciamos aqui na igreja, da gente orar com a igreja, a pessoa ser curada naquele momento. Mas quantas promessas, como a minha vida, a cura foi acontecendo ao longo de um processo, ao longo do tempo, até que ela se concluiu, até que ela chegou ao final. Há visões, queridos, que são processo, há promessas que são processo. E é isso que nós precisamos aprender, esperar no meio do processo. Porque a nossa alma nos impulsiona para a ansiedade, a nossa alma nos impulsiona para a angústia, para o desespero, a nossa alma nos impulsiona para a amargura. Deus, Ele sempre trabalha no tempo certo. Eu sei, pastor, está escrito lá em Eclesiastes 3, todas as coisas têm o seu tempo certo, determinado, debaixo dos céus. Mas presta atenção, Deus trabalha no tempo certo, na estação certa e na maturidade certa. Enquanto eu não estiver maduro o suficiente para aquela promessa, ela não vai acontecer. É mais ou menos o pai que olha para o filho, e eu me lembro do meu pai falando isso comigo. Eu tinha 8 anos e eu, na época, queridos, por favor, né? Eu sou de 1960. O carro que eu achava o máximo era o tal do Carmanguia. A maioria de vocês nem sabe o que é. Alguns sabem, os mais interessados em carro sabem. Eu achava um Carmanguia maravilhoso, eu tinha 8 anos. Aí meu pai falava assim, meu filho, quando você fizer 18 anos, eu vou te dar um Carmanguia. Quando você fizer 18 anos. Ele não podia me dar um com 8 anos. E graças a Deus, quando eu fiz 18, ele não me deu um Carmanguia, porque o Carmanguia já era há muito tempo. O Carmanguia já tinha saído de produção. Eu ganhei um Chevette, que também hoje em dia já está fora de produção há muito tempo. Mas o que foi? Você vai ter que esperar. Você vai ter que esperar chegar na maturidade certa, na idade certa. E Deus diz para mim, Álvaro, aguarda, porque quando você estiver maduro o suficiente, quando você estiver pronto para a bênção, a minha promessa vai chegar até você. Então, queridos, não postergue o seu amadurecimento espiritual. Não postergue o acerto da sua vida. Não postergue aquilo que você precisa fazer diante de Deus. Faça o quanto antes, porque quanto mais breve e maduros nós estivermos, a visão, a promessa de Deus chega até nós. Isaías 60, 22 diz assim, eu sou o Senhor, na hora certa, farei que isso aconteça depressa. Como é que é? Olha só, queridos, eu sou o Senhor, na hora certa, na hora determinada por Ele diz assim, eu vou fazer com que isso aconteça, e vai acontecer rápido. Na hora que Ele determina, não tem mais postergação. Na hora que Ele determina, Ele fala assim, vai acontecer, acontece de um momento para o outro, para que nós saibamos que Ele é Deus, mas no tempo certo determinado por Deus. Então diz assim para a sua alma, alma, se aquieta, porque Deus, como nós cantamos aqui, Deus proverá, Deus cuidará. Nós vivemos num tempo que nós somos empurrados para a ansiedade. E nós crentes estamos ansiosos.
E aí a palavra de Deus diz assim, olha, eu sou o Senhor, só vai acontecer na hora certa. Não vai ser o seu desespero, não vai ser a sua quantidade de lágrimas, não vai ser quantas vezes, sobe um monte, desce um monte, sobe de novo, leva pedra e faz... Nada disso vai acelerar o processo. Eu preciso amadurecer na presença de Deus, estar no lugar certo, determinado por Deus, e saber que Ele vai fazer com que isso aconteça. E quando acontecer, é depressa. O lindo é que Deus manda Abacuque, ele diz assim, olha, ainda que se demore, espere. Deus manda ele esperar, Deus não manda Abacuque desistir. Olha, eu sou uma pessoa, se você marcar comigo, pastor, vamos conversar 10 horas, eu vou esperar você 10h15, se for com muita benevolência, eu vou esperar você até 10 e eu vou embora. Porque eu vou falar assim, bom, ou a pessoa morreu, ou ela não está nem aí, eu não vou permanecer esperando. Mas com Deus ele está dizendo o seguinte, é a promessa, é a visão, é a direção. Ele está dizendo o seguinte, olha, ainda que se demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Esperar é não desistir, esperar é não abandonar, esperar é permanecer crendo, mesmo que tudo pareça ao contrário. É você pregar que nem Noé. É você declarar, vai chover quando ninguém nunca viu chuva. É você fazer que nem Elias. Vai avisar Acabe que vai ter chuva, mas como não tem nuvem no céu, só tem um punhadazinho. Vai avisar que vai vir chuva e chuva torrencial. Isso, queridos, é esperar, é saber em quem nós temos crido. Não depende de sinais, não depende de indícios. Nós vivemos de indícios. A gente olha para o céu, né? Tinha essa história antigamente. O céu está estrelado. Aí as pessoas falam o quê? Vai ter sol amanhã, porque o céu está estrelado. Me lembro que quando criança, minha irmã desenhava, quando era para ir para a praia, ela desenhava um sol no chão, para que no dia seguinte fizesse sol, coisa de criança. A gente olha por indícios. Não, ainda que pareça tudo contrário. Ainda que a muralha de Jericó esteja em pé, ainda que a muralha de Jericó diga, ninguém pode me destruir, no tempo certo, Deus faz acontecer, e depressa, de uma vez só, aquela muralha ruiu. Ainda que a gente olhe para o Mar Vermelho, e não tenha como atravessar, e aí a gente vai, mas eu estou esperando no Senhor, Ele vai dar livramento, Ele vai me dar escape, Ele vai me dar vitória. Depressa no momento de Deus, o mar abre e a gente passa a pé seco, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Esperar é vigiar, esperar é colocar a fé em ação, esperar é continuar crendo. Porque, queridos, Ele declarou para Abacuque, ela certamente virá e não se atrasará. Deus não disse assim, olha, talvez ela venha. Tem pessoas que dizem assim, né? Você vai? Talvez eu vá. Talvez eu vá. Deus disse, certamente virá. Se eu falei, e você está na posição certa, certamente virá. Agora, Deus falou, e você está na posição errada, não espere porque não vai vir. Não espera. Não, se Deus falou, aconteça o que acontecer, vai se realizar. Mas não vai mesmo. Mas não vai mesmo. Toda promessa na palavra, ela é condicional, queridos. Toda. E aí nós precisamos estar conforme Ele quer, para que a promessa, a profecia se cumpra. Não descarte a promessa porque ela está demorando. Porque a visão, para terminar, nos faz continuar. Eu gosto que tem algumas traduções, por exemplo, Almeida Revista e Atualizada, em Abacuque 2:2, ele diz assim, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Mandou escrever em tábuas, para até quem passa correndo
possa ler. Sabe por que isso? Porque a visão, a promessa de Deus provoca movimento na nossa alma, provoca dinâmica na nossa esperança, alimenta a nossa. Está tudo desmoronando, não tem problema, meu Deus é fiel e eu permaneço esperando as promessas que Ele me fez. Estão me deixando sozinho, não tem problema, Deus jamais me abandonará. Nós precisamos saber o seguinte, essa promessa, essa visão, você pode estar correndo, ela vai estar junto com você, você vai permanecer lendo, a vida está te empurrando, você está rápido, mas ela está te acompanhando, você continua lendo a promessa que Deus fez na sua vida. A visão, a promessa nos tira da estagnação, do estado plácido, do sofrimento, da dor, do desespero. Porque crente hoje adotou uma postura de vítima. As pessoas gostam de ser vítima, para que todo mundo tenha peninha dela. Sabe aquela pessoa que um cara chega na igreja com um cara de tristinho, aborrecido, para todo mundo ficar, o que foi? Está tudo bem com você? Aí parece que vai responder, está sim, está tudo bem. É coisa de criança. Em nome de Jesus, que a Bíblia mostra, a mulher tinha perdido seu filho, ele tinha morrido. E aí perguntam para ela, está tudo bem com você? Ela está tudo bem, porque ela sabia que aquela pessoa que estava perguntando não podia fazer nada por ela, mas ela sabia quem podia. Então, queridos, pergunta para mim, está tudo bem? Está tudo bem, porque eu sei que aquele que pode fazer algo por mim, está fazendo e vai fazer. A visão, para terminar, chamado para ação. Abacuque nos ensinou, a mim principalmente, 3 posicionamentos, verdades poderosas. Chamado para ação. Ou seja, não espere de braços cruzados. Suba para a torre para ouvir Deus. Se posicione. Queira ouvir Deus. Fique em estado de permanência, de resiliência, de persistência. Deus é comigo, Ele vai me responder. E quando Ele me responder, Ele diz, eu vou cumprir. Ainda que pareça que demore, vai vir no tempo que eu determinei e eu vou fazer depressa. Ele, queridos, quer revelar coisas profundas. Deus quer para você coisas profundas. Deus quer revelar direção clara, transformação. Para de brincar de ser crente. Para de brincar de ser crente superficial. Para de brincar de crente que vem na igreja bater ponto. Transforme a sua vida através do agir do Espírito Santo. Decida, posicione-se. Eu não tenho força, pastor, eu não vou conseguir. O Espírito Santo vai te dar graça que você não possui. O Espírito Santo vai trazer sobre você a força que você não tem. E a transformação vai vir porque você está na torre e você se posicionou. Escreva, querido, o que Deus está falando com você. Escreva. Não deixe a promessa morrer. Não deixe a promessa cair no esquecimento. Porque, mas Deus prometeu, mas está cada vez mais distante. Tem gente que é assim, deixa para lá. Foi para outro momento. Aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Espere com fé. A visão vai se cumprir. Como nós já falamos aqui, pode parecer demorado. É demorado para mim, é demorado para você. Mas o tempo é o tempo preciso de Deus. Se for antes, não é bênção. Se for depois, não é bênção. Se Deus der hoje aquilo que você está pedindo, só porque você está pedindo, não vai ser bênção para você. Vai trazer sofrimento, vai trazer dor, mesmo que você não entenda. Mas é a resposta que eu preciso, mas está no tempo errado. Peça o tempo certo de Deus. O que Deus está chamando a mim e a você hoje queridos, pega novamente as tábuas, pega novamente o caderno, anota as promessas de Deus, anota os sonhos que você colocou diante de Deus e que você engavetou, porque você deixou de acreditar. Coloque ali novamente a promessa, a visão que você deixou de lado, retome isso, vá para a torre de vigília e ouça a resposta de Deus. Escreva novamente, ore novamente, creia novamente. Porque a visão que Ele deu ainda vive e ela vai se cumprir. Abacuque 2, versículos 2 e 3. Então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim, não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela
certamente virá e não se atrasará. Glória a Deus! Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.